Atos, capítulo 13, o versículo 47, que diz: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Gente, foi nessa pequena Bíblia e nesse pequeno versículo que eu vim entender o chamado de Deus para a minha vida. E hoje eu quero te falar 3 coisas. Primeira, chegou a sua vez. Segundo, você é escolhido. Terceiro, você tem um chamado. Assim como vários profetas na Bíblia foram escolhidos por Deus, tiveram uma missão, assim você também tem aqui na terra. Como eu acabei de ler, porque o Senhor mandou, eu te pus no meio dos gentios. Ou seja, Deus te colocou aqui na terra com um propósito. Hoje eu quero te falar, eu quero te contar no dia que eu reconciliei com Deus. Eu tenho um pai que é pastor dessa igreja Restauração em Cristo Nova Vida. Quando ele começou a ir para a igreja, ele sempre me levava, mas eu era o tipo de cara, um tipo de jovem que não queria saber de igreja. Não, eu queria estar no meio da minha turma, no meio da galera. Você conhece a galera? Pois é, essa galera aí. Eu queria sempre estar no meio da minha turminha. E quando chegava no dia de culto, eu não queria ir para o culto, eu queria ir para a praça. Mas o meu pai, que hoje é pastor, ele sempre me dizia: não, você vai para a igreja. Depois da igreja, se você quiser ir para a praça, você vai para a praça. Isso eu vim entender, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e outras coisas você serão acrescentadas. Primeiro Deus, segundo outras coisas. E Deus, ele não gosta de ficar em segunda opção, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Seja a honra, seja a glória, todo louvor seja dado ao nome do nosso Deus. E eu comecei a ir para a igreja com ele, mesmo sem gostar. Eu comecei a ir porque era preciso ir. E lá no meio da juventude, no meio dos jovens, eu me envolvi com a obra. Comecei a fazer a obra, mas tinha um porém. Eu não tinha feito uma aliança com Cristo ainda. E o pastor daquela época veio, fez essa pergunta para mim, perguntou se eu já tinha feito. E eu parei assim, pensei e respondi para ele: não, ainda não tinha feito. E aquela consciência bateu. Estou fazendo a obra de Deus. O que me resta? Tenho que fazer, tenho que reconciliar com Deus. Naquele mesmo dia de culto, eu lembro que eu fui o primeiro a ir lá na frente. Aí chegou 1, chegou 2, chegou 3. Eu me reconciliei com Deus naquele lugar. Sabe o que estava acontecendo comigo? Estava fazendo a obra, estava perto da obra, mas a minha mente, o meu coração estava longe de Deus. E isso está errado. Quem sabe você aí, você diz: ah, não está na minha hora, não está no tempo. Está no tempo sim, está na hora sim. Porque a gente não sabe o dia, não sabe a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então esse momento, essa é a hora. Hoje é o dia de você reconciliar com Deus. E naquele dia eu reconciliei com o Senhor Jesus Cristo. Mas porém, o tempo foi passando. Eu me afastei com Deus. Eu fiquei distante do Senhor. Meu coração já estava distante. E minha vida espiritualmente desabou. E no dia que meu pai, pastor dessa igreja onde eu estou, ele veio entender o chamado, o propósito de Deus da vida dele, e começou a surgir uma pequena igreja. E eu lembro que o culto dessa igreja era numa pequena garagem. E eu afastado do evangelho, afastado de Cristo, o Espírito Santo já me chamava, já me incomodava para ir nesse pequeno culto, nessa pequena igreja. E a palavra de Deus vem em Atos 13, 47. Porque o Senhor mandou, eu te pus no meio dos gentios para trazer salvação até os confins da terra. No dia que eu li esse versículo, eu estava assistindo uma pregação de um pastor. Eu vou dizer o nome desse pastor, Pastor Lucinho. E na ministração dele, ele começou a dizer assim: hoje eu te chamo para você fazer minha obra. Hoje eu te chamo para você cumprir o teu chamado. Isso quebrantou no meu coração, como fogo ardente no meu peito. Eu resolvi visitar aquela igreja.
naquele pequeno culto, numa garagem, foi onde que eu reconciliei com Deus, onde que eu voltei para Cristo. E lá naquele mesmo lugar, Atos 13:47, porque o Senhor mandou, eu te pus no meio dos gentios. Ou como tivesse alguém do meu lado dizendo assim, ó, eu te coloquei aqui. E eu olhei para aquelas pessoas que estavam naquele lugar, aqui, para quê? Acerca de salvação até os confins da terra. E naquele dia eu lembro que meu pai fez aquele apelo e eu fui lá naquela frente, me reconciliei com Deus. Eu lembro que foi 1, 2, 3 pessoas. Quero te falar uma coisa, você que está afastado, você que está longe de Cristo, ou muitas vezes você está na igreja, você faz a aula, mas você não se rendeu ainda. Ei, você está esperando o quê? Eu notei naquele momento que eu precisava reconciliar, eu precisava abrir meu coração, eu precisava cumprir o meu chamado, mas eu precisava fazer uma coisa, entregar minha vida para Cristo, precisava me santificar, me doar totalmente para o Senhor Jesus. O que adianta a gente estar lá na frente, cantando, tocando, pregando, mas nosso coração distante de Deus? E esse que o Senhor, Ele está à porta. É aquele que ouvir a sua palavra, a sua voz, e abrir a porta, Ele entrará. E Ele nos diz que Ele ceará com a gente e a gente com Ele. A gente tem que estar pronto para ouvir atentamente a voz do nosso Senhor Jesus. E você ainda continua dizendo, não chegou o momento, não chegou a hora. Chegou sim. E a gente não sabe nem o dia, a gente não sabe nem a hora que nosso Senhor Jesus Cristo Ele vai voltar. Se reconcilie com Deus, porque Deus Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Exatamente eu fiz. E eu não fiz isso por causa de pai, por causa de mãe, por causa de amigos. Eu fiz porque eu precisava fazer. Para fazer a obra do nosso Senhor, eu precisava fazer a obra dele com ordem e decência. E o nosso Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. O nosso Senhor Jesus, Ele é a porta. Ele é a salvação eterna. Então se você está aí, no outro lado, assistindo esse vídeo, se reconcilie com Deus. Ou então se você está perto, faz a obra, mas não se entregou totalmente. Esse é o momento, essa é a hora, chegou a sua vez.